Embora 2/3 da Terra sejam cobertos por água, os oceanos do mundo ainda representam um grande desconhecido para nós. Apesar de todas as expedições, apenas 5% dos nossos oceanos foram explorados, e é por isso que ninguém pode dizer com certeza quais criaturas bizarras estão realmente escondidas no fundo do mar isolado. Juntamente com você, gostaríamos de dar uma olhada em algumas criaturas marinhas chocantes que permitem que o místico mundo subaquático brilhe sob uma luz completamente nova. Antes de começarmos, certifique-se de apertar o botão de curtir e tocar o sino de notificação para mais vídeos. Além disso, fique por aqui até o final para aprender sobre uma das criaturas marinhas mais chocantes e perturbadoras de todas. Umibozu. Esqueça as histórias arrepiantes do monstro do Lago Ness. Dentro da mitologia japonesa, os chamados Umibozu têm espalhado medo e terror por séculos. Qualquer marinheiro que ousar falar com uma dessas criaturas gigantescas será arrastado para as profundezas mortais do mar. O nome Umibozu é composto de 2 componentes que podem ser traduzidos como lago e monges budistas. Isso pode ser porque as cabeças grandes e lisas dos monstros se assemelham aos crânios raspados dos monges. No entanto, outros acreditam que os Umibozu são monges afogados que retornam a esse mundo para atormentar os vivos. Embora a existência dos monstros marinhos esteja longe de ser comprovada, alguns marinheiros japoneses juram ter visto as formas escuras com membros semelhantes a cobras com seus próprios olhos. Síndrome de Urukandi. Originalmente acreditava-se que a chamada Síndrome de Urukandi só poderia ser desencadeada pela água-viva que lhe deu o nome. No entanto, agora sabemos que outras 8 espécies são capazes de induzir a uma agonia inimaginável. Qualquer pessoa que entra em contato com a toxina reclama de dores excruciantes no peito, estômago e costas. Além disso, as vítimas são confrontadas com fortes náuseas, dores de cabeça e às vezes até edema pulmonar. O problema? Até agora não temos antídoto para as toxinas da espécie Urukandi. Às vezes, os sintomas duram vários dias e não podem ser suprimidos nem mesmo com opioides. Até agora, a síndrome de Urukandi ocorreu apenas na Austrália. Cerca de 60 pessoas são afetadas pelas consequências para a saúde todos os anos. Há rumores de que algumas das vítimas sentiram tanta dor que tiraram suas próprias vidas. Piolho. Porque o Cimotoa exígua também é conhecido como piolho comedor de língua, fica claro quando examinamos os truques insidiosos que esse isópode parasita tem a oferecer. Em casa, a profundidades de até 60 metros, o parasita infecta várias espécies de peixes, prendendo-se na língua e começando a sugar o sangue. Quanto maior ele fica, mais a língua do peixe morre devido à falta de sangue. Agora o bichinho começa a assumir a função da língua. Isso significa que parte da comida que o peixe ingere é sempre comida pelo parasita. Esse é o único caso conhecido de um parasita substituindo uma parte do corpo de seu hospedeiro. Mas isso não é tudo. Cimotoa exígua também é um hermafrodita protândrico. Isso significa que ele começa a vida como macho e depois se transforma em fêmea na boca do peixe. Lá ele acasala com outros parasitas que também se aninharam na boca do hospedeiro. Peixe cabeça de vidro. O que à primeira vista parece a criação de um autor maluco de ficção científica, na verdade se sente em casa no norte do Pacífico. Não é difícil ver porque o peixe cabeça de vidro faz jus ao seu nome. A capa protetora transparente nos dá uma visão detalhada do mundo da cabeça desse habitante do mar profundo. Com comprimento máximo de 15 centímetros, o peixe cabeça de vidro é classificado na categoria dos peixes fantasmas. A dieta dessa criatura surreal consiste principalmente de plâncton. Peixe-sapo do fundo do mar. Dadas protuberâncias semelhantes a lanternas que adornam os crânios do peixe-sapo do fundo do mar, você pensaria que esses componentes corporais agem como uma espécie de lanterna. No entanto, os órgãos luminosos não são tanto uma ajuda visual no escuro, mas sim iscas que são usadas para atrair presas no fundo do mar. Essa chamada esca tem uma estrutura muito complicada e é composta por um grande número de pequenas células cheias de bactérias brilhantes, tecido reflexivo e estruturas condutoras de luz. Em casa nos mares profundos de todos os oceanos do mundo, essa subordem conta com cerca de 160 espécies diferentes, com as fêmeas sendo significativamente maiores do que seus contemporâneos masculinos. Consequentemente, espécimes particularmente grandes atingem um comprimento corporal de até 1,2 metro. Peixe-pedra.
Os peixes-pedra não são apenas alguns dos melhores camuflados, mas também algumas das criaturas mais venenosas que o mundo marinho tem a oferecer. O peixe gordo, que dificilmente pode ser distinguido do fundo rochoso do oceano, sente-se em casa no Indo-Pacífico tropical e no Mar Vermelho. Durante a maior parte do dia, os peixes-pedra permanecem semi-enterrados ou entre duas rochas no fundo do mar. No entanto, assim que um peixe, crustáceo ou cefalópode passa nadando, os caçadores abrem suas grandes bocas e sugam suas presas. O veneno do peixe-pedra, que também é mortal para nós humanos, dorme nas chamadas raias duras que ficam em diferentes nadadeiras. A dor associada à picada está entre as mais extremas de todo o reino animal. Engolidor negro. O ditado "os olhos provavelmente eram maiores do que o estômago" teve seu dia com o engolidor preto. Na verdade, tanto a boca quanto o estômago desse peixe de águas profundas podem ser esticados tão extremamente que podem até engolir presas maiores. Em detalhes, o estômago pode chegar a 10 vezes o seu tamanho original. Depois que o predador pega uma presa grande, ela pode começar a se decompor antes que a boca gananciosa termine de digeri-la. Como resultado, tanto gás é liberado que o peixe é impulsionado para a superfície, onde acaba morrendo. Com no máximo 25 centímetros de comprimento, o engolidor negro, que pertence à família das cobras negras, sente-se em casa em profundidade do mar entre 700 e 2.450 metros. Tubarão-duende. O tubarão-duende, ou seja, o tubarão das profundezas, com que provavelmente é o maior dente do oceano. Como é fácil de ver, esses peixes predadores possuem uma protuberância enorme, semelhante ao nariz, que se projeta muito além da boca. Mas esse não é o único ponto que torna esses habitantes do fundo do mar tão interessantes. Registros fósseis mostram que o tubarão-duende existe em sua forma atual há pelo menos 125 milhões de anos. Como resultado, muitos cientistas suspeitam que estamos lidando aqui com as espécies mais primitivas de tubarões-cavala, que incluem o famoso tubarão branco. Em média, esses caçadores nadadores têm entre 3 e 4,5 metros de comprimento. No Golfo do México, os pescadores chegaram a pegar uma espécime de 6 metros em suas redes. Vespa do mar. Qualquer pessoa que tenha entrado em contato com o veneno da vespa marinha australiana uma vez tem pouco para sorrir depois disso. A dor que irrompe é comparada à sensação de ferro em brasa na pele. O fatal é que tentar remover a água viva geralmente leva a mais envenenamento das mãos e braços. Isso leva a vermelhidão, inchaço e necrose, ou a morte de áreas individuais da pele. Após cerca de 5 a 20 minutos, a picada da vespa do mar pode ser fatal. Embora um antídoto esteja disponível para nós há vários anos, infelizmente isso não provou ser uma solução eficaz em todos os casos. Na verdade, o medo do veneno da água-viva na Austrália é tão grande que praias inteiras são isoladas. Enquanto as vespas marinhas mais jovens se alimentam principalmente de camarões, os representantes maiores e mais velhos também caçam peixes. Os quinidários mostram um comportamento de caça sofisticado. Primeiro eles nadam em alta velocidade, antes de pararem abruptamente e afundarem com tentáculos bem abertos. Se a vespa do mar captura uma vítima em sua teia, movimentos musculares a transportam para o ósteo. Dado o veneno eficaz, você pode pensar que as águas-vivas praticamente não têm inimigos naturais, mas isso não é verdade. As vespas do mar não são apenas predadas por algumas espécies de peixes, mas também pela tartaruga verde. Polvo de anéis azuis. Não deixe que o rosto deslumbrante do polvo de anéis azuis o engane. Se você avistar um desses cefalópodes, fuja! Isso se deve principalmente ao fato de que as 4 subespécies secretam um veneno que também pode ser mortal para nós, humanos. A chamada tetrodotoxina, que entra no corpo após uma mordida, não é produzida pelo próprio polvo, mas por bactérias especiais nas glândulas salivares e no intestino anterior. Se ocorrer envenenamento, você precisa agir rapidamente. Após 2 horas no máximo, aparecem sintomas de paralisia nos músculos do peito, o que pode levar a fibrilação ventricular e parada respiratória. Se a pessoa afetada for ventilada profissionalmente até que o efeito da toxina desapareça, ela geralmente pode sobreviver sem nenhum dano consequente. No entanto, os cefalópodes que vivem nas costas das Filipinas, Austrália, Nova Guiné e Indonésia nos dão um aviso claro de uma potencial mordida. Se um animal se sente ameaçado, seu padrão em forma de anel literalmente começa a pulsar. Peixe-lobo. Se as criaturas oceânicas ainda não provaram ser perturbadoras o suficiente, o peixe-lobo planeja levar as coisas a um novo nível.
Esse peixe é um dos mais assustadores que você provavelmente verá, especialmente porque eles se misturam com o fluxo do oceano e atacam vítimas inocentes enquanto nadam ou passam. Esses peixes de aparência ridícula podem crescer até quase 1 metro de comprimento e pesar até 40 quilos. Eles geralmente são encontrados em climas tropicais e se alimentam principalmente de pequenos peixes e outras pequenas criaturas oceânicas. Desafiamos você a encontrar uma única criatura marinha mais aterrorizante do que o peixe-lobo, porque esse peixe é horrendo de cair o queixo e igualmente aterrorizante. Verme bobbit. Os restos fossilizados de um verme subaquático gigante foram encontrados em uma cidade perto de Ontário, em fevereiro de 2017. A criatura fossilizada foi chamada de verme bobbit. Os cientistas estimaram que esse verme provavelmente viveu há cerca de 400 milhões de anos, mas não sabemos ao certo. O fóssil que eles descobriram era do osso da mandíbula do animal, o que levou os pesquisadores a acreditar que esse verme poderia ter crescido até 1 metro de comprimento. Isso pode não parecer muito grande, mas considerando que a maioria dos vermes subaquáticos tem apenas alguns centímetros de tamanho, esse verme era extremamente grande. Eles deram ao verme o nome do baixista do Cannibal Corpse, chamando-o de Websteroprium Armstrong. Isso foi escolhido porque o baixista é conhecido por ser um homem extremamente grande. Esses vermes bobbit podem ser encontrados em todo o mundo hoje, mas não são os mesmos que a mandíbula fossilizada que foi encontrada recentemente. Muitos deles são vermes muito menores ou totalmente diferentes. A maioria deles se enterra sob a superfície da areia no fundo do oceano. Eles permanecem lá até detectarem uma presa em potencial nadando, então saltam da água e atacam. Alguns desses vermes cresceram até 3 metros de comprimento, mas isso é extremamente raro e assustador demais para se pensar. Verme gigante de navio. Essa criatura tende a parecer muito inapropriada em várias imagens, então tenha paciência conosco aqui. Os vermes gigantes têm sido um problema para os marinheiros há milhares de anos. Esses vermes foram relatados já em 412 a.C., quando os registros indicam que eles infestaram as partes inferiores dos barcos e começaram a mastigar a madeira. E isso deixaria os marinheiros e suas tripulações presos, ou pior. Desde que os humanos navegaram pelos mares, esses vermes arruinaram barcos inteiros, embora de repente tenham desaparecido do radar por várias centenas de anos. E isso até que eles foram redescobertos em 2017. Os pesquisadores encontraram 5 desses vermes gigantes em uma baía nas Filipinas. Eles podem crescer até cerca de 1,5 metro de comprimento e viver em áreas lamacentas da água. Eles são cobertos com conchas em forma de tubo para se protegerem, com muitos comparando-os com presas de elefante. Encontrar esses vermes foi um golpe de sorte para os cientistas, já que muitos biólogos marinhos não acreditavam que esses vermes existiam. Um pesquisador se referiu a eles como o unicórnio dos biólogos marinhos. Senhor Lagarto do Mar. Os cientistas estavam navegando em um barco de pesquisa perto da Austrália, estudando a vida no fundo do mar, quando se depararam com essa criatura aterrorizante. A criatura recebeu um nome incrivelmente longo que se traduz em Lagarto do Fundo do Mar Feroz, mas vamos chamá-lo de Senhor Lagarto do Mar. O Senhor Lagarto do Mar foi encontrado entre 1.000 e 2.500 metros abaixo da superfície do mar, tornando-o o predador marinho vivo mais profundo do mundo. O Senhor Lagarto do Mar foi encontrado escondido na terra no fundo do oceano, pulando e atacando presas inocentes enquanto elas passavam. Eles descobriram que uma vez que você está nas mandíbulas do Senhor Lagarto do Mar, não há como escapar. Quanto mais você se contorce, mais fundo na boca dele você vai. Os cientistas também descobriram que o Senhor Lagarto do Mar não é um menino, ele é um hermafrodita, o que significa que ele é capaz de procriar como macho ou fêmea. Esquisito. Bem, pessoal, agora é a vez de vocês. Qual das criaturas marinhas apresentadas mais te fascinou? Você conhece alguma outra criatura oceânica extraordinária que não apareceu no vídeo de hoje? Como sempre, deixe-nos saber seus pensamentos, sugestões e comentários sobre o vídeo de hoje nos comentários abaixo. Se você já está lá, não se esqueça de nos dar um joinha e se inscrever para ficar atualizado a partir de agora. Por fim, fique à vontade para conferir os outros vídeos do nosso canal, que você pode acessar clicando em uma das fotos nos créditos. E com isso, obrigado por assistir, se cuidem e até a próxima!